Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Bom dia a todos e a todas, meus queridos alunos, alunos da Prof. Mary. Show de bola. Ai, Jesus. Dizer a galera para entrar logo, por favor. A gente não tem que atrapalhar a aula. Vamos lá. Oi, Maria Clara, bom dia. A Mariana bom dia. O Igor Melo, a Lívia, Cauã. Fala, Cauã. A Laura, Thaís Maciel. Rodrigo Martins, Jean. Bom dia, Sydney, Austrália. Uhul! Sabe que a Austrália é um país que eu ainda não fui, sou doido para ir? Quem não é, né? Doido para ir. Mas agora atrapalhou tudo as nossas intenções de conhecer o mundo todo. Vai dar bom, se Deus quiser, um dia a gente vai ser autorizado. Tava pesquisando aqui, diz que Zanzibar está aceitando, porque vocês sabem que o brasileiro não está sendo mais aceito em canto nenhum no mundo, né? Para ser aceito, aí tem que ficar em quarentena, não sei o quê, maior confusão do mundo, que o Brasil está se afastando do mundo em relação à questão da Covid, né? Tipo, as nossas políticas confusas, que um caminha para um lado, outro caminha para o outro, né? Dia 16, inclusive, o presidente vai vir aí, que ele é totalmente contra o isolamento, né? E o governador do estado está super sem saber, assim, né? Deve estar numa saia justa meio grande, porque toda vida que o presidente da República vem, para onde ele vai, causa uma aglomeração, né? E é o que o nosso governador não quer. Então o Brasil está se distanciando de tudo e de todos, até porque geralmente se caminha, todo mundo fala na mesma língua, aqui o Executivo Federal fala uma língua, o Executivo Estadual e Municipal fala uma outra língua. Aí tá uma confusão mal do mundo. Vai dar bom. Aí, de qualquer dia eu vou para a Austrália e para Nova Zelândia, né? Super legal quando eu vejo os resultados de quando mulher está no poder. Nova Zelândia foi o país que é exemplo para o mundo todo, né? Chefiado por uma mulher, foi primeiro país a extinguir a Covid, reincidiu, voltou todo mundo a ficar em lockdown direitinho, no instante voltou, tá aí tendo show e tudo. Então a Nova Zelândia tá vivendo normalmente. Ou inveja, né? E fora que foi onde foi filmado o Senhor dos Anéis, foi onde foi filmado vários filmes por causa das paisagens, né? Que são as coisas mais lindas do mundo. Então é isso. Aí, Alexia, bom dia. Aí o Cauã quer ir para Angola, né? Cara, Angola, não sei se eu tô muito afim de ir, não, mas eu acabei de ler o livro do Horta, né? Que ele é um autor agora de Angola, escrito com português de Portugal, né? Super legal. O livro dele, que chama. Para os alunos de filosofia, eu já indiquei esse livro, chama O Filho de Mil Homens. Incrível, incrível, incrível o filme. Como o filme é bonito. O filme não, o livro. Como o livro é bonito, como ele trata das questões de amor, né? Porque são várias expressões de amor. Os personagens bem diferentes uns dos outros. Tipo, tem uma Anã, que aí as mulheres todas acham que a Anã não pega ninguém, a Anã pegava todo mundo, os maridos da mulher tudinho. Aí tinha uma que guardava muita virgindade, aí ela perdeu a virgindade, e aí aconteceu um bocado de coisa na vida dela. E no final, os personagens vão se entrelaçando, sabe? O livro é incrível, assim, foi um dos livros que eu mais gostei de ler, super recomendo. Pois é, Angola eu vou, mas não sei se seria um país que eu diga, eu tô doido pra ir pra Angola, não. Não sei se era brincadeira, mas é isso. Deixa eu ver quem falou comigo mais. O Jean, Cauã, Lívia Feijó, a Marraiana, Francisco Neto, bom dia a todos. E parece ser legal a Angola, sei lá. Nunca parei para pensar. Para mim, quando eu paro para pensar na Angola, me parece ser um pouco perigoso. É isso que me parece, né? Mas, vamos lá, né? Vamos ver. A gente tem que conhecer todos os 195 países do mundo. Para alguns 193, para outros 197, porque vocês sabem que no mundo ainda tem guerra territorial, né? A Rússia, eu acho que o sonho da Rússia é voltar a ser a antiga União Soviética. Então, ela tem altos paus com a Ucrânia, e a Ucrânia, ela cediu a capital da Ucrânia, Kiev, né? Que era a antiga capital da União Soviética, inclusive, e parte da galera da Ucrânia, eu fui lá em Kiev, a coisa mais linda do mundo. Eu fui na Ucrânia porque era doido para conhecer Chernobyl. E aí foi muito experiência massa. E a Ucrânia, como foi a capital da União Soviética, a Ucrânia, como ela é uma cidade bem antiga,
Nossa, ela é linda, 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 linda. Kiev é fantástico. Eu adorei Kiev. Enfim, aí parte da galera da Ucrânia, eles querem ser russos, querem voltar à União Soviética, e outra parte não. Então a Rússia vai só comendo um pedaço da Ucrânia e a galera. Aí, acima da Polônia, depois eu mostro para vocês no mapa. Mas se vocês verem, acima da Polônia tem um territóriozinho assim que não tem nome de país nenhum. Aí eu perguntei, né? Eu fiz pós-doutorado na Polônia, né? Acho que eu falei isso para vocês. Eu perguntei lá ao meu mentor o que era aquele espaço. Aí ele, é um espaço da Rússia que é cheio de armamento nuclear ali, que é exatamente para tentar tomar tudo de novo, né? Então, assim, é surreal, porque aqui no Brasil a gente não sabe nem o que é guerra, nem. Ah, teve a guerra do Paraguai, teve a guerra. Que foram guerras que o Brasil foi induzido a entrar contra o Paraguai, contra o Uruguai, porque eles estavam tendo uma ascensão muito grande, e o Brasil, sempre como foi a. Não vou nem falar o nome dos Estados Unidos, né? E o Brasil fala que os Estados Unidos manda. E aí a gente destroçou os paraguaios, surreal nossas guerras aqui, mas enfim. Então a gente não sabe o que é estar em ameaça de guerra, né? Nem vocês, nem os pais de vocês, nem eu. Enfim. E lá na Polônia, até hoje, a galera vive morrendo de medo de guerra, mesmo com essa ameaça aí do Putin. E o Putin quer se perpetuar no poder, né? Até dizer chega, é complicado. Aí, deixa eu ver aqui. Concordo. Alex, sim, vamos começar a unidade 2. Suzana, prof, depois dessa pandemia, se eu viajar daqui para Calcaia, já estou feliz. Imagina fora do país. Suzana, eu estou na mesma, viu? Eu estou triste porque, assim, é porque vocês não me conheciam antes, mas, galera, viajar, não podia ter 3, 4 dias de férias, era viajar, ia viajar para fora do país mesmo. Sim, eu conheci o Brasil todo, eu só não conheço 2 estados, e aí depois eu comecei a viajar para fora, né? Pô, eu conheço 68 países do mundo, muito bom. E vários deles eu voltei várias vezes, mas ainda falta muito país para conhecer ainda. E aí pronto, aí hoje eu tava vendo, né, Zanzibar, né, que aí tá aceitando brasileiro. Eu digo, pô, vou já arranjar uma viagem para Zanzibar. Eu só não vou mesmo pela responsabilidade social, sabe? Porque assim, às vezes a galera fura quarentena e tal, tô nem aí, não sei o quê, mas eu acho uma atitude muito egoísta. Não que eu seja a perfeição da vontade disso, né? Até porque todo dia eu vou para academia, né? Mas eu vou para academia no sentido mais de saudável, porque realmente existe a questão da imunidade, né? E você se manter saudável, você para academia, isso aumenta a tua imunidade. Mas assim, eu procuro não furar a quarentena, mais do que o necessário, né? E aí a galera fura, faz essas aglomerações, né? E acha o máximo. Só você seguir o pessoal no Instagram que a galera acha no máximo. E você pode estar sendo um vetor de transporte de vírus que você nem sabe. E que esse vírus, ele pode, talvez você sendo assintomático, contaminar pessoas que você nem sabe ou pessoas próximas a você, né? Então é aquilo que sempre falam, não é a questão de você não pegar, a questão do outro não pegar. Se você não está preocupado com a sua vida, se você se acha imortal, beleza, vai lá e faz. Só que a partir do momento que a sua atitude ela contamina a atitude de outras pessoas, né? Ela pode atingir outras pessoas, você tem que ter uma responsabilidade maior. É por isso que eu não pego um avião e vou embora, mas qualquer dia que eu ficar com raiva aqui, eu vou. Eduardo, minha família é da Armênia, incrível, Eduardo. Pô, cara, que legal. E que bom tu conversar comigo, eu vi que tu é meu aluno de filosofia, né? E daqui, eu mal te vejo falando. Que bom tu conversar comigo, porque, cara, eu fui na Rússia, eu também dei aula na Rússia, né? Cara, eu conheci uma moça da Armênia, inteligentíssima, ela fazia doutorado lá na universidade que eu estava dando aula na Rússia. Cara, inteligentíssima, ela me mostrou a escrita, né, da Armênia, meu povo, que é aquilo. E a Armênia, né, ela, pois é, o Eduardo falando aí, ó, acho que o maior sonho deles é a volta da União Soviética. Cara, é surreal o leste europeu, né, nesse sentido, eu percebi muito isso. E a Armênia, aí a escrita da Armênia, caramba, que escrita surreal, surreal, de difícil aquela escrita, eu nunca vi um negócio daquela. A minha inteligentíssima, ela morava lá na Rússia há não sei quanto tempo, não era nem doutorado, ela estava fazendo mestrado, inteligentíssima menina. E a Armênia, ela tá em guerra com, que aí eu tenho que ir para lá primeiro antes de ir para a Armênia, porque senão eu não entro lá, se eu for para a Armênia e depois para lá. Peraí.
Esqueci, mas eu vou lembrar aqui. Deixa eu pegar o mapa mundi, que eu lembro. Oh, meu Deus, é um país que eu sou doido para visitar. Azerbaijão, eu acho. Deixa eu ver se é o Azerbaijão. Surreal, cara. Deixa eu ver aqui. Paz, o mundo é tão grande. Tão grande. Ó, a Armênia. Cadê, meu Deus? Pronto, a Geórgia, Azerbaijão, exatamente. Aí, eu fui para a Geórgia, né? Mas a Armênia, que é do lado da Azerbaijão e Geórgia, Geórgia está em cima, né, da Armênia, o Azerbaijão está em guerra com a Armênia, né, cara? Por terra, coisa triste, meu Deus. Guerra mesmo, né? Aí, se eu for para a Armênia, eu não entro no Azerbaijão. Mas o contrário parece que dá para ir, é um negócio assim. E eu comprei uma passagem para ir para a Geórgia, Azerbaijão, e acabou que aconteceu um negócio, eu só consegui ir para a Geórgia. Geórgia é incrível. Os vinhos da Geórgia, chocolate da Geórgia. E a Geórgia é toda lá em Tbilisi, né? Que é a capital. Ela é toda no esquema antigo, sabe? Aquelas coisas de castelo. Nossa, que várias montanhas, que coisa incrível. Aí à noite fica aquela, tipo uma cidade super medieval, aí vários barzinhos, um colado com o outro, tocando um jazzinho. Oh, incrível, incrível. Olha, para vocês verem, um cara que tem família na Armênia, né, falando isso para vocês terem noção como a guerra é algo distante da gente, próximo muito do mundo. Aí o cara, será que a União Soviética volta a ser chamada União Soviética? Sei. Aí o Eduardo tá falando guerra no Azerbaijão, isso. Não posso entrar lá nem na Turquia, eu acho. Na Turquia também não. E, cara, a Turquia é surreal. Que país incrível. Turquia, eu fui para 3 cantos lá, para a região da Capadócia, né, que é onde tem os balões, a mais crescida, para Ankara, que é a capital, que é a mais ou menos, e fui também para Istambul, que é a antiga Constantinopla. Cara, Istambul é surreal. Aquelas foram uma das cidades que eu mais gostei de ter visitado no mundo. É uma cidade que não para, diversidade cultural, diversidade de religião, diversidade de tudo, sabe, galera? Acho incrível, incrível, incrível. Mas é isso. Bora lá começar a nossa aulinha. Tu vai ter, como eu não sou professor, vocês estão me conhecendo agora, né? Essa é a segunda semana que a gente tem aula. E se Deus quiser, a professora Mary volta em breve. Não porque eu não estou gostando da aula de vocês, mas porque ela é a professora de vocês. Mas para os meus alunos que já me conhecem, eu sempre tento estabelecer o mínimo de conexão com os alunos, tá? Então eu sempre tento chegar nesses 10 primeiros minutos de aula, 15, a gente conversar um pouquinho, porque senão a gente perde o que é mais essencial da gente, né? Que é o ser humano. É o que é o ser humano. Então, eu estou falando aqui para o meu computador, não tem ninguém de câmera ligada, estou falando no meu computador, e vocês estão distantes de mim, vocês não sabem como é que eu ando, como é que eu falo. Linguagens que são linguagens ocultas, né? São linguagens corporais. Eu não sei a linguagem corporal de vocês, eu não conheço nenhum de vocês, não sei nem como é o rosto nenhum. Então, isso tudo vai tornando tudo muito desumano, né? A tecnologia ela é muito boa, ela aproxima, mas ao mesmo tempo que aproxima, a tecnologia afasta anos-luz, né? Só você ver o que a sua família, você, os seus amigos, pelo menos a maioria, fazem durante as refeições, né? Cada um no seu celular. Eu, com meus amigos ou com minha família, a gente já sabe, o celular nem entra na mesa. Aí, se uma pessoa começa no celular, né? Se alguém pega o celular, o que é que a gente faz? Geralmente a gente pega o nosso, né? E fica. Mas se eu saio com você e você pega no seu celular, eu não pego no meu nem, eu fico lá esperando você terminar de fazer o que você tem que fazer, até porque eu acho desrespeitoso. Né? Mas enfim, a tecnologia ela aproxima, mas ela afasta muito. Ela nos aproxima aqui, possibilitando termos aula em uma época de pandemia, mas ao mesmo tempo ela nos afasta, né? Então, assim, eu sinto falta dessa humanidade. Eu, acima de qualquer coisa, acima de professor, acima de oficial de justiça, acima de doutor, de pós-doutor, de sei lá, eu sou humano. Então é isso que eu gosto sempre de tentar criar o mínimo de conexões com meus alunos, né? E aí são nessas conversas que a gente vai vendo a afinidade além de sala de aula, né? Aí o Samuel tá dando bom dia. Fala, Samuel, bom dia, meu amigo, seja muito bem-vindo. Bom, turma, então hoje a gente vai começar a unidade 2, e aí eu pedi para o Fernando passar agora há pouco, eu pedi para o Fernando passar a nota de aula para vocês. Oi, Igor, tu levantou a mão, pode falar, meu amigo. Não sei se foi engano. Igor Jataí. Tu levantou a mão, foi engano? Eu acho que o Igor levantou a mão, foi engano e ele não tá mais aí. Beleza. Turma, então eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Pra gente
fechar a unidade 1, que nós já fechamos, só para mostrar para vocês se está tudo ok, se vocês estão com alguma dúvida, para a gente caminhar para a unidade 2. Samuel, não estou conseguindo escutar o professor, talvez tenha que sair e entrar novamente. Tá todo mundo me escutando? Tô sim, prof. Tá dando certo. Então pronto. Obrigado aí pelo feedback, galera. Samuel, então tenta entrar e sair, tá bom? Tá normal. A nota de aula está no grupo, pessoal. Fernando, obrigado. Pronto. O Igor levantou a mão sem querer. Então, tira, Igor, se tu puder, a tua mão. Sim. Ah, tá. Desculpa. Não tem que pedir desculpa por nada, não. Tranquilo. Ó, tua mãozinha tá levantada aqui. Mas se tu quiser tirar, é só apertar aí. Onde tem levantar a mão. Bem aqui. Nota 2. Isso. Vou começar a compartilhar agora. Aí eu pedi pro Fernando me mandar o plano de aula da professora Mary, só para vocês verem se está tudo ok, tá? Se tiver alguma dúvida na unidade 1, me falem. Se não, aí a gente fecha a unidade 1 e começa a unidade 2. Então, tá aqui, turma, o plano de aula da professora Mary, o que é que ela queria ver, né, o que ela tem que ver em cada uma das unidades. E aí a gente terminou a unidade 1. A unidade 1, ela fala sobre o saber jurídico e seus fundamentos doutrinários. Então, quais são os objetivos dessa disciplina, né? Ampliar a visão do direito de vocês. O objetivo dessa disciplina é introduzir vocês ao direito, fazer que vocês tenham uma noção sistemática e unitária da ciência jurídica, ampliar o vocabulário jurídico de vocês. Então, esse é o objetivo dessa disciplina. Conceitos elementares do direito, o que é justiça, o que é justiça, por exemplo, mas o que é o direito, o que é que o direito estuda, quais são as divisões do direito, que a gente falou, né, divisão de direito público, privado, externo, interno, positivo, natural, a linguagem jurídica, que a gente tem uma linguagem própria. Então, no decorrer das aulas, vocês foram ampliando mais o vocabulário de vocês. Hoje, olha o nome das palavras que a gente vai aprender, ó. Gnosiologia, ontologia, epistemologia, que tudo isso da unidade 2, que é a unidade de hoje, para a gente entender melhor se direito é ciência ou não, né? Para a gente entender melhor se direito é ciência ou não, a gente vai precisar estudar um pouquinho sobre o que é a gnosiologia, a ontologia e a epistemologia. Mas então vocês, nessa unidade 1, têm que conhecer um pouco mais a linguagem jurídica, né? Saber que termos jurídicos que são utilizados no cotidiano da gente nem sempre são termos jurídicos que a população utiliza, como, por exemplo, competência, né? Eu falei para vocês que o juiz incompetente não significa aquele juiz que não sabe julgar, que não sabe fazer nada. O juiz incompetente é aquele que não tem competência para o julgamento. Ele, de acordo com as leis, não podem julgar. Então, vocês conhecerem um pouco mais da linguagem jurídica e das várias acepções do termo direito, né? Que direito pode ser visto como justo, como justiça, como correto, como direito objetivo, subjetivo, direito pode ser visto como ciência. Então, direito é uma palavra polissêmica, significa que ela tem vários sentidos. Turma, unidade 1, ok para vocês, esses 4 pontos? Alguém quer que eu revise alguma coisa? Ou eu posso passar para a unidade 2? Vou sair daqui só para ver se vocês estão falando, tá? Unidade 1, ok esses 4 pontos? Posso passar, tranquilo, show. Nenhuma dúvida, né? Beleza. Quando a professora Mary entrar em contato comigo, aí eu passo para ela o que é que eu falei para vocês, passo para ela também as minhas notas de aula, para ela poder seguir quando ela voltar. Aí, turma, então a gente vai entrar na unidade 2. A unidade bem rápida, certo? Talvez eu já acabe ela na quarta-feira, e aí nessa semana mesmo a gente já passa a falar da unidade 3, caso eu vá continuar. Eu acho que essa semana ainda serei eu, tudo bem? Eu vou dizer para vocês, realmente a professora Mary está passando por uns problemas pessoais e a gente tem que ter empatia e compreensão o máximo possível, tá bom? Então, enquanto ela não chegar para mim e dizer, Sidney, eu vou voltar, aí eu continuo com vocês. Muito embora para mim tá muito aperreado, mas vai dar certo, até porque não custa eu fazer um sacrifício para alguém que está precisando, né? Porque se fosse o contrário, eu gostaria que tivesse alguém que me ajudasse. Então, eu estou no sentido mais de ajudar. Beleza. E aí, turma, então na unidade 2, a gente tem que distinguir diversos tipos de conhecimento e conceituar o direito como ciência. Então, a gente vai na unidade 2 estudar ainda mais porque que direito é ciência, né? Já que vocês estão estudando a introdução à ciência do direito. E a gente vai tentar entender um pouco mais porque que tem gente que dizia, principalmente antigamente, que direito não é ciência. Para ser ciência, turma,
a ciência ter um método próprio, um objeto próprio de estudo e um campo de pesquisa próprio. Então, a grande maioria das ciências, principalmente as exatas e as ciências da saúde, principalmente elas têm um campo próprio, um objeto próprio, métodos de pesquisa própria. Então, medicina, biologia, química, farmácia, física, engenharia da computação, essas disciplinas, essas ciências, né, mais do campo das exatas, mais também da saúde, não tem muita discussão se eles são ciência ou não. Mas o direito tem muita discussão, principalmente se nós somos humanas ou não. Será que nós somos da área de humanas? Ou será que nós somos da área jurídica, né? Criaram outra areazinha para a gente, de tão polêmico que sempre foi essa questão de saber se a gente é ciência ou não. Por quê? E é isso que a gente vai discutir nessa matéria. Então, nessa unidade, o principal ponto é vocês entenderem por que o problema de direito ser considerado ciência ou não. E para ser ciência, tem que ter um método próprio, um objeto próprio, um campo de pesquisa próprio. Então, tem gente que diz que a gente não tem método próprio. Aí a gente vai analisar alguns métodos que o direito utiliza para a gente provar que direito tem método próprio. Esse método é o método de pesquisa, tá bom? Tem gente que diz que o direito não tem um objeto próprio que a gente não consegue delimitar, né? E isso vai muito para o campo de pesquisa também. E aí a gente vai dizer que não, que dá para delimitar, sim, o campo do direito, até porque o direito, ele tem uma relação bilateral, né? Uma bilateralidade atributiva. Bilateralidade atributiva são características das normas jurídicas, e quando a gente for falar de normas jurídicas, que aí provavelmente vocês vão estar com Mary, ela vai falar para vocês da bilateralidade atributiva. Mas bilateralidade atributiva é algo que é bom vocês já irem sabendo, eu vou explicar para vocês, porque a bilateralidade atributiva, ela diz muito respeito ao conceito do direito em si. Então, o direito, a gente já conversou sobre isso, se tem duas pessoas, tem direito lá. E o direito, ele tem um conjunto de normas jurídicas com uma dessas características, bilateralidade. Bilateralidade significa que existem pelo menos duas pessoas, né? Bilateralidade atributiva. O direito atribui direito a uma pessoa e dever a outra, e vice-versa. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? O meu direito termina quando o seu começa. E a todo direito corresponde uma obrigação. Então, quando a gente diz que uma norma tem bilateralidade atributiva, bilateralidade é porque ela envolve pelo menos duas pessoas, já que o direito só existe se houver duas pessoas. A gente já viu que se eu tiver naufragado numa ilha deserta, sozinho, ali não tem direito, mas apareceu alguém, passa a existir o direito, ainda que não seja o direito positivado. Então, estou numa ilha deserta, não tem ninguém, não tem direito. Apareceu uma pessoa, passa a existir direito. E esse direito que passa a existir, pessoal, pode ser um direito não positivado, que a gente já viu a história do direito natural, né? Mas existe direito quando tem duas pessoas. E aí, turma, o direito, ele é bilateral porque ele envolve pelo menos duas pessoas, pode envolver mais, mas ele envolve pelo menos duas pessoas, e é atributivo. Por que ele é atributivo? Porque ele atribui direitos a uma pessoa e a todo direito corresponde uma obrigação. Então, eu tenho direito à vida, então vocês têm a obrigação de respeitar o meu direito à vida, e vice-versa. Você tem direito à vida e eu tenho a obrigação de respeitar o teu direito à vida. Por exemplo, eu trabalhei e tenho o direito de receber meu salário. Aí, meu empregador tem o dever de pagar o meu salário. Então, o direito, ele tem muito essa questão de estudo, né, da bilateralidade atributiva, da incidência das normas jurídicas, né, do estudo da justiça, de fazer as normas jurídicas trazerem a justiça, trazerem aquela finalidade última da paz social. Então, só para a gente... Isso aqui é só um resumo, tá, do que a gente vai ver. Então, o principal objetivo dessa unidade é a gente conceituar o direito como ciência, entender o direito como ciência, e se o direito é ciência, a gente tem que sair daqui sabendo o método do direito, o objeto de estudo do direito e o campo de pesquisa do direito. É uma matéria, pessoal, que se a gente estivesse vendo essa unidade na física, na matemática, na computação, sei lá, na saúde e nas exatas, seria muito mais fácil. Não é uma unidade fácil, tá? Tanto não é que para a gente justificar que direito é ciência, a gente vai precisar entender o que é gnoseologia, o que é ontologia e o que é epistemologia.
Então a gente vai ter que ir para a filosofia, beber de conhecimentos da filosofia aqui, para falar de gnosiologia, ontologia e epistemologia, que são questões filosóficas, para no final a gente vai concluir, e todo resumo, né, quando vocês fizerem seus artigos, vocês vão fazer um resumo. E no resumo você tem que fazer a conclusão, né? Então, eu estou resumindo o que vai ser essa na unidade, e no final a gente vai concluir que direito é ciência, principalmente porque ele tem um aporte na filosofia. E o professor de filosofia de vocês deve ter dito que a filosofia é a primeira das ciências e a ciência das ciências. É ela que fundamenta a existência de todas as outras ciências, inclusive o direito. Então, às vezes, o próprio professor de direito critica a filosofia, ou mesmo o próprio governo da gente e tal critica a filosofia, mas é a ciência que dá, a filosofia que dá base às demais ciências. Ela foi a primeira a explicar racionalmente as coisas. E o fato de direito ser ciência é porque, principalmente, ela encontra apoio na filosofia para se dizer ciência. E para ela encontrar apoio na filosofia, em especial na filosofia do direito, ela vai beber de certos conceitos da filosofia, que é a gnosiologia, a ontologia e a epistemologia, para dizer assim, eu, direito, sou ciência. Então, da próxima vez que a gente criticar, né, a questão do se direito é ciência ou não, ou criticar a filosofia, saibam que é a filosofia que dá fundamento às outras ciências, e é exatamente a filosofia que faz o direito bater no pé, no peito e dizer assim, eu sou ciência. Tranquilo? Show? Tem gente querendo entrar, peço para quem entrar atrasado, por favor, entre pelo aluno online, que é mais fácil. Então, o direito necessita... Pois é, o direito, ele só existe, Rômulo, se tiver sociedade. O direito, ele regulamenta as relações intersubjetivas, Rômulo. O direito, ele regulamenta as relações intersubjetivas. E o que seria a relação entre intersubjetivas? Seria a relação entre duas pessoas. O direito, ele precisa ser bilateral. Precisa ter duas pessoas. Duas ou mais pessoas. Então, para te responder, o direito precisa de um âmbito social? Só precisa. Rômulo, olha o que a gente vai ver aqui na unidade 3, ó. Na unidade 3 a gente vai ver, ó, direito, sociedade e Estado. Qual é a relação de direito e sociedade? Então, o direito, ele precisa, sim, desse âmbito social, entendeu? Então, esses conceitos de sociedade que vocês provavelmente estão estudando em ciência política, na unidade 3 a gente vai conversar um pouco sobre a sociedade e sobre essa relação do direito em relação à sociedade, do direito em relação ao Estado, e tudo em relação aos três, né? Os três em relação a si próprios. Tranquilo, turma, tá aí? Deu para entender qual é o objetivo dessa nossa unidade? Então, o objetivo dessa nossa unidade é a gente tentar entender o direito como ciência. Por que o direito é ciência? E se é ciência, é porque tem um método próprio, um objeto de pesquisa própria e um campo de pesquisa próprio. Mas não é uma unidade fácil. É uma unidade que gera muita turbulência, se direito é ciência ou não. Lembre que desde os romanos já existia direito, assim, direito formalmente falando, né? O direito existe desde Adão e Eva. Então surgiu Adão e Eva, duas pessoas têm direito, ponto. Então o direito existe há muitos e muitos séculos atrás. Só que o direito formalmente, né, escrito, sistematizado, principalmente a gente bebe muito do direito romano. Então, desde antes de Cristo, já existia essa tentativa de sistematização do direito, e desde antes de Cristo vem se estudando se direito é ciência ou não. Até porque direito já passou por muitos conceitos, né? É uma ciência muito antiga, né? E aí, como tem muitos conceitos de direito, a gente realmente não sabe. O pessoal fica falando, não, então não tem campo próprio, não tem objeto próprio. Então a gente vai estudar o método, o objeto e o campo de pesquisa do direito. Para a gente entender o método, o objeto e o campo de pesquisa do direito, a gente tem que ir atrás dessas outras áreas da filosofia, que é a gnosiologia, a ontologia e a epistemologia, para a gente chegar no problema da sistematização do direito. Pronto. Esse aqui é o plano de ensino de vocês, tá bom? E aí eu passei uma nota de aula para vocês, para a gente tentar entender o que seria essa gnosiologia, a epistemologia e também tentar entender a ontologia. Tudo vão se parecer demais, tá, turma? Mas eu queria que vocês tentassem já colocar que a gnosiologia ela vai ser o gênero maior.
dentro da que vai ser a teoria do conhecimento. Já eu explico isso melhor. Eu quero só que você, quando eu estiver explicando, tente entender que o gênero aqui é a gnoseologia. Que uma das espécies, né, que a gente, delimitando um pouco mais, a gente tem a ontologia. E delimitando um pouco mais ainda, a gente tem a epistemologia jurídica. Professor, não estou entendendo. Eu vou já falar para vocês que a gnoseologia é a parte da filosofia que estuda o conhecimento humano. Se a gente afunila um pouco mais nesse conhecimento humano, a gente chega à ontologia. Então, a ontologia, ela vai estudar o conhecimento humano do ser enquanto ser, de eu tentar buscar a essência das coisas. E aí, aprofundando um pouco mais, chega a epistemologia, e a epistemologia, ela vai estudar principalmente como a gente conhece. Então, veja, a gnoseologia, ela vai estudar o conhecimento humano como um gênero, só que quando chega a ontologia, ela vai estudar o ser humano como ele se reconhece como ser. Como você sabe que está vivo, como é que você conhece. Então, a gnoseologia, ela é como estudar todo e qualquer conhecimento, né? O conhecimento humano, de qualquer aspecto. Vem a ontologia e ela vai estudar mais o ser, a gente enquanto a gente mesmo. E aí vai vir a epistemologia e vai dizer como é que o ser vai saber conhecer. Então, como é o processo de conhecimento? Por exemplo, se a gente for conversar sobre aqui, você sabe um monte de coisa. Tá, o Eduardo falando que a família dele é da Armênia, ele sabe que ele não pode entrar no Azerbaijão, na Turquia, ele sabe um bocado de coisa, o Eduardo sabe, você sabe, eu sei. Mas você já parou para pensar como é esse processo? Eu passo aqui 1h30 falando, às vezes eu tenho aula de 3 horas em cursinho, e eu saio falando coisas que eu sei. Mas como é que eu aprendi? Se aqui dentro tem um monte de conexões, se aqui dentro é só minha massa encefálica, como é que eu tenho todo esse conhecimento armazenado, né? Aí vai a questão da epistemologia. Então, quando a gente diferenciar aqui gnoseologia, ontologia e epistemologia, a gente está falando da mesma coisa, que é o conhecimento. Mas o mais amplo é a gnoseologia, depois a ontologia e depois a epistemologia. Então, quando eu começar a detalhar aqui, a gente for conversar sobre cada um desses institutos, sempre tento pensar assim para tentar ficar mais fácil. Gnoseologia, ontologia e epistemologia. E existe a ontologia jurídica e a epistemologia jurídica, como a gente vai ver, que são fundamentadas na gnoseologia. Mas eu queria que vocês entendessem esse processo, né? Vai ficar mais fácil quando a gente for conhecer. Então, ó, a gnoseologia é a teoria geral do conhecimento, parte dela é o estudo ser enquanto ser, né? Eu enquanto ser humano. É estudar o conhecimento do ser humano enquanto ser humano. Então, teoria geral do conhecimento é a gnoseologia. Quando eu estudo o ser humano enquanto ser humano, como é que o ser humano conhece enquanto ser humano, eu estou na ontologia. E já na epistemologia, a gente tá um foco maior no conhecimento científico. A epistemologia, ela não foca no conhecimento popular, ela não foca no conhecimento religioso, ela não foca nos mitos, ela foca no conhecimento científico. Já que a gente está estudando uma unidade que quer saber se direito é ciência ou não, o nome dessa unidade se chama epistemologia jurídica. Porque é com base na epistemologia jurídica que o direito se diz ciência. Só que para eu entender o que é epistemologia jurídica, eu preciso primeiro falar da gnoseologia e depois da ontologia. Resumindo, o que eu quero mesmo que vocês saiam daqui sabendo? O que é epistemologia jurídica e como a epistemologia jurídica ela fundamenta a existência da introdução à ciência do direito. Eu falei para vocês que essa unidade não ia ser uma unidade fácil, né? Principalmente porque ela está bebendo, né, de conceitos da filosofia. Então, muito embora seja importante para a gente saber o que é gnoseologia, o que é ontologia, o que eu quero mesmo que você saia sabendo dessa disciplina aqui, dessa unidade, é o que é a epistemologia jurídica e de que forma ela fundamenta a gente poder bater nos peitos e dizer que direito é ciência. E que para a gente dizer que direito é ciência, a gente tem que ver que o direito tem método próprio de estudo, epistemologia jurídica. A epistemologia no estudo do conhecimento científico
Pois é, se a epistemologia estuda o conhecimento científico, é porque ela estuda o método próprio da ciência, o objeto da ciência e o campo de pesquisa da ciência. Então, de que forma a epistemologia jurídica, a teoria do conhecimento jurídico, do conhecimento científico jurídico, fundamenta que direito é ciência? É isso que eu quero que vocês saibam. Tranquilo? Mas é bom a gente conversar um pouco sobre gnoseologia e sobre ontologia. Até porque aqui está mandando a gente estudar o que é gnoseologia, o que é ontologia, para a gente chegar à epistemologia, para eu chegar ainda na epistemologia jurídica, e a epistemologia jurídica que vai dizer, direito é ciência. É a epistemologia jurídica que vai dizer, direito tem método próprio, objeto e campo de pesquisa próprio. E aí, turma, eu ainda não expliquei o que é gnoseologia nem ontologia, estou falando só generalidades. Até aí tá tudo bem? Querem que eu repita alguma coisa ou não? Tranquilo, né? Pronto, vamos discutir um pouco mais o que é gnoseologia, vamos discutir um pouco mais o que é ontologia, e aí a gente chega na epistemologia jurídica. E aí eu volto aqui de novo para perguntar se vocês estão com alguma dúvida. Então vamos lá, voltar para a nota de aula, né? A gnoseologia, turma, deixa eu só ampliar um pouquinho aqui mais. Só um minuto. Oh, Jesus. Só um pouquinho. Pronto. A gnoseologia, turma, é uma parte da filosofia. Então, esses três termos, gnoseologia, epistemologia e ontologia, eles dizem respeito à filosofia. Então, a gnoseologia é um ramo da filosofia, é uma parte da filosofia que vai estudar o conhecimento humano. A etimologia da palavra gnoseologia vem de gnosis, que significa conhecimento, e logos, que significa doutrina, teoria, estudo. Ou seja, gnoseologia vem de conhecimento e logia significa estudo. Então, a gnoseologia, ela quer estudar como a gente conhece. Então, quais são os tipos de conhecimento? Como a gente conhece? Toda a parte da filosofia que tenta estudar o conhecimento, como o conhecimento surge, como o conhecimento impacta nossas vidas, como é que você apreende, como é que você fala. Toda hora que a filosofia vai estudar o conhecimento, qualquer tipo de conhecimento, conhecimento vulgar, conhecimento mitológico, conhecimento religioso, conhecimento científico, todos os conhecimentos, quando eles são estudados pela filosofia, está dentro de uma área que a gente chama de gnoseologia. Por isso que a gnoseologia é chamada de teoria do conhecimento. Mas lembre que eu não estou falando do conhecimento científico apenas. A gnoseologia, ela estuda vários tipos de conhecimento, não só o científico. Um dos conhecimentos que a gnoseologia estuda é o conhecimento científico, que aí dentro da gnoseologia a gente tem a epistemologia, que eu chego já lá. Então, gnoseologia é a parte da filosofia que estuda o conhecimento humano. Todo tipo de conhecimento, todo tipo de conhecimento que é produzido pela gente. É formado a partir do grego gnosis, que significa conhecimento, e logo significa teoria, doutrina, estudo do conhecimento. Pode ser chamado de teoria de conhecimento. É a concordância entre sujeito e objeto. Qualquer coisa exterior ao espírito. Em outras palavras, pessoal, se eu falo carro e na sua cabeça vem um carro, se eu falo abacaxi, na sua cabeça de fato vem um abacaxi, é exatamente isso aí que está acontecendo na sua cabeça, é exatamente uma das partes, né, da gnoseologia. Você pode dizer que a sua gnoseologia está correta. Agora, se eu falo carro e aparece na tua cabeça uma árvore, nesse caso a gnoseologia não está muito correta na tua cabeça, provavelmente tu é doido de interna. Então, a gnoseologia ela é o estudo da teoria do conhecimento que tenta ver se há concordância do que é falado do objeto com o sujeito. Então, sempre que eu falo uma palavra e a representação dessa palavra vai na tua cabeça, carro, aparece um carro na tua cabeça, significa que na gnoseologia, tá tudo perfeito. Então, ela estuda a concordância entre o sujeito, o que ele pensa, e o objeto, né, que está sendo dito, por exemplo. Tem como objetivo refletir sobre a origem, a essência e os limites do conhecimento, qualquer conhecimento, ou seja, do ato cognitivo. Então, da onde é que surge o conhecimento? O que é o conhecimento? Quais são os limites do conhecimento? Então, será que eu posso falar aqui de conhecimento metafísico no sentido do multiverso, como eu vi falando nas aulas de filosofia?
Então, tudo isso, a limitação do ser humano, a gente vem falando nas aulas de filosofia, que nós temos os nossos sentidos muito limitados, que estão acontecendo os fenômenos ao nosso lado que a gente não está percebendo, que está tendo sons ao nosso lado que a gente não está percebendo. O nosso cachorro percebe, porque a frequência que o nosso cachorro escuta é muito maior que a nossa. Então, estão acontecendo fenômenos que nossos sentidos não nos permitem. Então, qual é a nossa limitação para conhecer as coisas, para saber as coisas? Todo esse amplo, esse leque se chama gnoseologia. Eu vou falar agora, turma, de epistemologia. Eu queria falar até primeiro de ontologia, na verdade. Eu vou falar agora de ontologia. Vou falar de epistemologia mesmo, porque a ontologia vai ser mais difícil, mas besteira. Eu não quero que vocês tentem separar que uma coisa é diferente da outra. Não. A epistemologia está dentro da gnoseologia. Então, quando eu falar que a epistemologia estuda o conhecimento científico, ela está dentro da gnoseologia. E a gnoseologia, ela estuda o conhecimento. A origem do conhecimento, a essência, o limite. Então, não é que são coisas diferentes. A epistemologia é uma parte da gnoseologia. Então, não tentem dizer, isso, aquilo outro. Porque a gente é muito acostumado ao nosso conhecimento ser colocado em caixinha, né? Então, tu coloca uma caixinha, gnoseologia. E na outra caixinha, tu bota epistemologia. Não, coloca tudo na mesma caixa, tá bom? Mas tentando sempre entender que a gente está afunilando, né? Então, a epistemologia é o ramo da filosofia também, e é também chamado de teoria do conhecimento. Mas distingue-se da gnoseologia por estar associada ao conhecimento científico, a episteme. Em outras palavras, toda e qualquer ciência, ela tem um fundamento epistemológico. No mestrado, no doutorado, no meu mestrado, no meu doutorado e no seu, quando você for fazer, você certamente vai ter uma cadeira chamada epistemologia. Por quê? Porque se existe mestrado, se existe doutorado, é porque você está se especializando ainda mais numa ciência. E toda vida, as ciências, elas têm um fundamento na filosofia, ela tem a base na filosofia, que é a ciência das ciências. Então, a filosofia é a ciência das ciências e ela dá fundamento às outras ciências. E a parte da filosofia que dá fundamento às outras ciências se chama epistemologia. A epistemologia, então, ela estuda o conhecimento científico. Ela estuda as pesquisas científicas e todos os princípios, leis e hipóteses relacionadas às pesquisas científicas. Então, seja a pesquisa da vacina. Ontem mesmo eu estava com o Lucas, né? Eu falo muito com meus amigos, para meus alunos, né? Aí ontem estava o Lucas, a esposa e o filho dele aqui em casa, né? A gente estava comendo pizza. A pizza Stella, lá dos donos do Barney, né? Uma delícia, eu gostei. Se você tiver querendo dica para pizza, de domingo, né? A gente estava comendo essa pizza, e aí eles estavam falando que existe, que determinada pessoa na família tem uma doença genética. Essa doença genética quem tem é o homem, que pode ter câncer de mama, que é difícil em homem, e que se tiver uma filha, a probabilidade dela ter câncer de mama é de 70%, né? E aí a gente começa, né? Mas por 30 mil reais dá para essa pessoa fazer um tratamento e selecionar os embriões, e a esposa dessa pessoa vai colocar o embrião só os melhores para poder engravidar novamente. E aí a gente começa a discutir um monte de coisa, né? Sobre essas questões. Sobre a questão moral, sobre a questão ética, sobre a questão do conhecimento. Então, veja, a própria genética, que é o que a gente estava falando, ela tem fundamento na filosofia. Então, os princípios relacionados, as leis relacionadas, as hipóteses relacionadas, o que vem a ser, o que deixa de ser, a filosofia entra. Até porque a filosofia, turma, ela questiona tudo e qualquer coisa. A filosofia, ela questiona qualquer coisa pode ser objeto da filosofia. Então, dentro da filosofia, existe a epistemologia, que estuda o conhecimento científico. E a epistemologia, que vai estudar o conhecimento científico, ela vai ajudar a ciência a evoluir, ela vai tratar dos princípios da ciência, das leis da ciência, das hipóteses relacionadas, se tem ou não, o que é que pode acontecer no futuro, se isso é brincar de ser Deus ou não, se os pressupostos estão ok ou não. Então, isso é epistemologia. É o ramo da filosofia, também chamado de teoria do conhecimento, mas não é a gnoseologia, porque a epistemologia diz respeito ao conhecimento científico. E é dela que o direito vai precisar para poder dizer, eu sou ciência.
Ou seja, a epistemologia ela estuda as pesquisas científicas e todos os princípios e leis relacionados a pesquisas científicas. Então, do grego, episteme significa ciência e logos significa estudo, estudo da ciência. Por isso que a filosofia é a ciência das ciências, que ela estuda, ela empurra as demais ciências. Então, a epistemologia significa teoria das ciências. Quando é que eu posso considerar uma coisa ciência ou não, que é o que a gente vai discutir? Para ser ciência, eu já quero que você saiba, tem que ter método, objeto e campo de pesquisa próprio. Então, para ser ciência, a gente tem que dizer qual é o método do direito, qual é o objeto de direito, qual é o campo de pesquisa do direito. Então, a teoria das ciências, quando a ciência pode ser chamada de ciência, vai depender muito da epistemologia. Então, pode ser chamada de teoria do conhecimento científico, toma as ciências como objeto de investigação. Então, quando o professor fala que filosofia é a ciência das ciências, que ela empurra as demais ciências, que ela questiona os pressupostos das demais ciências, que ela tenta melhorar as demais ciências, ele está falando especificamente de uma área da filosofia chamada epistemologia, que estuda as ciências. Tranquilo? Eu achei que eu tinha ouvido algum barulho. Alguém levantou a mão, foi? Fui eu, professor. Licença. Pode falar, Rom. Então, é o seguinte, a epistemologia jurídica, então, ela fala que o direito é ciência. Isso, mas a gente vai chegar lá ainda nesse raciocínio. Sim, mas é o seguinte, eu queria perguntar sobre a Maria Helena Diniz. Ela fala que estudo do direito não é a ciência, mas é a mesma coisa? Não, é porque existe ainda um problema se direito é ciência ou não. E a gente tem que sempre definir que direito é sim ciência. A gente sempre tem que tentar definir isso. Tanto é que uma das questões aqui do nosso plano de ensino, ó, é o problema da cientificidade do direito. Então tem gente ainda que vai dizer que direito não é ciência, mas é isso que eu vou estudar daqui a pouco com vocês. Sei que vocês já sabem que tem gente que diz que direito não é ciência e por que a gente vai estudar depois. Tá dando pra entender? Deixa eu desligar aqui minha câmera um minutinho. Deu pra entender aí, cara? Vem, bebê. Deu sim, obrigado. Deu, né? Show. Eu fui abrir aqui a porta para os donos da casa que estavam tomando banho. Veio um... Vem cá, bebê. Vem cá, Tó. Vem, macho. Os donos da casa é o Tó e a Saori. Aí toda a aula, eles me atrapalham. Toda a aula em casa. E esse é o bebê Tó. É o amor da minha vida. É o meu bebê. Aí vem um carrinho aqui de banho, né? De cachorro. Aí pega os bebês, aí dá um banho. Aí eu moro em casa de condomínio, eu deixo a porta aberta ali. Aí o porteiro vem, pega eles, enquanto eu tô dando aula, vem e deixa eles. Muito bonitinho, não muda a minha vida. Te amo, cara. E a outra é a Saori. Vem cá, Saori. Vem, meu bebê. A Saori é a minha princesa. Meu objetivo de vida é ser igual a Saori, que ela é tranquila, só fala o que ela quer, não se importa com a opinião de ninguém, não gosta de muita gente. Vem cá, meu bebê. Vem. E é apaixonada por mim, mas acho que ela tá meio... Eles ficam com raiva de mim quando eles tomam banho, porque eles não gostam, né? Qual é o cachorro que gosta de tomar banho? Né? Tem ser humano que não dá que nem gosta de tomar banho, passando álcool aqui, porque eu fico com alergia quando eu pego neles. Aí eu pego neles e corro pra lavar a mão, ou então passar álcool. Show. Parece a minha, show. E é muito legal, porque o Thor... ele é essa coisa fofa, né? Bem bonitinho, todo mundo... mas ele se sente um leão. Rapaz, ontem eu fui tomar café da manhã ali naquela Pão da Massa, né? Que é uma padaria que tem perto da Cidade 2000, ali mais ou menos. E eu não gosto muito daquela padaria, acho que tudo demora. Minha nossa, eu não tenho pra pedir um tapioca, foi 1h20. Eu digo, meu senhor, já é domingo, eu tô doido pra fazer minhas coisas, pelo amor de Deus. Aí eu levei os dois, né? Aí lá vai muito cachorro. Menino, eu sei que os cachorros do tamanho do mundo e o Tó querendo latir contra eles. Tó, coisa fofinha dessa. E ela morreu, pô, cuidado. Então ele se sente assim, um brabo alfa. Aí eu acho engraçado que ele fica com uma postura, né, de alfa, de latir, de defender a casa, que não combina com quem ele é, né? Com o fofinho assim por fora que ele é. Mas é só para dizer também que eu moro em casa de condomínio, aí chega algum entregador, né? Aí na porta lá embaixo, eles gostam muito de ficar
pegando vento. Aí eu deixo a porta aberta, né? Tanto da entrada da casa, como a que vai para o jardim, lá de fora. Aí eles ficam lá, pegando vento, mas tem uma gradinha para eles não fugirem. Porque eles ficam muito tempo em casa, mas pode ser que eles fujam e eu estou dando aula, né? Eu não tenho como ver. Enfim, aí chega o entregador, e aí ele late, porque tem a grade. Aí eu disse assim, ó, faz assim, espera aí um pouquinho, aí eu abro a grade. Pronto, abri a grade, o cachorro fica calado, não faz mais nada. Eu digo, foi muito fajuto mesmo. Enquanto tá protegido, aí ele late, né? Mas é só tirar a gradinha ali, que aí na hora do pega vaca-pai ele vai embora. Quanto menor o cachorro, mais valente. É só para dizer mesmo. Pobre coitado. Pois é. Sim, então voltando aqui. Aí, a epistemologia é isso, né? Então, gnoseologia é o ato de conhecer, é a parte da filosofia. A filosofia tem várias partes, tá? Mas a gnoseologia é a parte da filosofia que vai estudar o conhecimento, todos. O ato de conhecer. Então, a gnoseologia vai estudar o conhecimento científico, o religioso, o humano, o mitológico, enfim, o ato do ser humano conhecer. Dentro da gnoseologia tem a epistemologia. E a epistemologia, ela vai estudar o conhecimento, mas o conhecimento científico. Ela não está preocupada com o conhecimento comum, vulgar, mitológico, religioso. Ela não está preocupada com isso. Ela está querendo saber, ela estuda as ciências. Ela tem como objeto de investigação, de questionamento, né, que filosofia é questionar muito, as ciências. Então essa é a epistemologia. Que a gente vai já ver a epistemologia jurídica. E a ontologia, turma? A ontologia é a parte da filosofia que estuda o ser enquanto ser. Como assim? Buscando a essência, o qual caracteriza, distinguindo o ser das demais realidades existentes. Então, a palavra é formada através dos termos onto, que é ser, e logos. Então, a ontologia, turma, ela acaba ajudando muito o direito para distinguir o direito das demais ciências, né? E a ontologia ela acaba sendo mais genérica do que a epistemologia, porque a ontologia ela tenta distinguir o direito das demais ciências, mas também dos demais conhecimentos, não necessariamente científicos. Já a epistemologia ela vai focar só no conhecimento científico. Por isso que eu disse, ó, tenta entender como a gnoseologia, a ontologia, gnoseologia mais amplo, gnoseologia é um pouco menos amplo, e a epistemologia menos ampla ainda. Porque a epistemologia é só conhecimento científico. A ontologia, ela fala de outros conhecimentos, mas ela quer distinguir o direito de outros conhecimentos científicos. Então, por que direito não é sociologia? Por que direito não é filosofia? Por que direito não é, sei lá, matemática? Aí é a ontologia. Então, a gente precisa, tanto da ontologia como da epistemologia, turma, para poder dizer que direito é ciência, e principalmente da epistemologia, né? Então, vamos lá. Gnoseologia estuda qualquer conhecimento. Já a epistemologia estuda o conhecimento científico. A epistemologia tem como base, tem como objeto de investigação as ciências. Quando a gente fala de epistemologia jurídica, significa que o objeto de investigação ali da filosofia é o direito. Então, é a teoria da ciência do direito. É a epistemologia tentando estudar o direito. Ela ocupa de estabelecer as premissas que tornam possível o conhecimento jurídico como uma ciência. Então, ela vai tentar mostrar a epistemologia jurídica por que direito é ciência. Daí, porque desde que eu comecei a aula, eu estou falando, galera, o direito para ser ciência ele se fundamenta na filosofia. Mais especificamente em quê? Na epistemologia jurídica. Então, ocupa-se de estabelecer as premissas que tornam possível o conhecimento jurídico como ciência. Por que direito é ciência? Abordando conceitos de lógica aplicada à norma, compreensão da linguagem jurídica e dos métodos do conhecimento do direito. Então, a epistemologia que vai dizer, vamos provar que direito é ciência, né? Direito é ciência porque tem um método próprio, que a gente vai ver. Tem um objeto próprio, tem um campo de pesquisa próprio. Então, quando o direito se diz ciência, né, para quem acredita que direito é ciência, é muito com base na epistemologia jurídica, que é o que a gente vai passar a maior parte do tempo estudando. Então, a epistemologia jurídica é a teoria da ciência, a epistemologia do direito. Então, a epistemologia jurídica é a teoria da ciência do direito. Vai estabelecer as premissas que tornam possível seu conhecimento jurídico uma ciência. Ela aborda lógica aplicada à norma,
ela aborda a compreensão da linguagem jurídica e dos métodos de conhecimento do direito. Os principais problemas epistemológicos das ciências jurídicas são considerações sobre o caráter científico do direito, porque, como eu estou repetindo pela 10ª vez, existe ainda a problemática se direito é ciência ou não. Sugiro que vocês falem que direito é ciência. A especificidade do método do direito, então, se é ciência é porque tem uma linguagem própria, tem um método próprio, tem um objeto próprio, tem um campo de pesquisa próprio. Então, qual é o método próprio do direito? Então, ela vai estudar isso, vai tentar determinar o objeto do direito, que não se confunda com os objetos de estudo de outra ciência, porque se você me trouxer um objeto de estudo, dizendo, o direito estuda as relações humanas, tá, mas a sociologia também estuda as relações humanas, e aí? Então você precisa delimitar bem o objeto do direito, para dizer que ele é ciência, já que para ser ciência, precisa ter um método próprio, um objeto próprio, um campo de pesquisa própria e uma linguagem própria. Então os principais problemas da epistemologia jurídica é o caráter científico de direito, se direito é ciência ou não, e a gente vai dizer que é. O método que o direito utiliza, já que para ser ciência o direito tem que ter um método próprio. O objeto de pesquisa, que não pode se confundir com outras ciências, porque se o objeto de pesquisa do direito for o mesmo da sociologia, não é uma nova ciência, é a sociologia. Então será que direito é sociologia? Claro que não, né? Aí a dificuldade de distinguir a ciência jurídica de outras ciências, e para isso ela pega como base a ontologia, e lembre que a epistemologia está dentro da ontologia, distinguir a ciência jurídica com outras ciências que têm como objeto de estudo os fenômenos jurídicos. Então, qual é a diferença da ciência do direito para a filosofia do direito, para a sociologia do direito, para a criminologia, e por aí vai. Apesar das dificuldades acima apontadas, prevalece que a jurisprudência é uma ciência por seu conhecimento metódico, sistemático e demonstrado dirigido a um objeto determinado. Ou seja, o direito, turma, não necessariamente a jurisprudência, o direito, por conta da jurisprudência, muito por conta da jurisprudência, tem um conhecimento, tem método próprio, então ele é ciência, é sistemático e quer investigar um objeto determinado. Por isso que a gente vai dizer que o direito é ciência. Esse objeto seria separado dos demais fenômenos por abstração, né? Então a sociologia ela também estuda as relações humanas. Mas enquanto a sociologia tem uma finalidade, o direito tem outra finalidade. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. KKKK. Acho que alguém levantou a mão, não foi? O Romulo. Foi sem querer, professor, desculpa. Beleza, cara, sem problema nenhum. Então, turma, o que é que a gente está conversando, né? A gente está conversando sobre a epistemologia jurídica. O que seria a epistemologia jurídica? Se a epistemologia estuda os conhecimentos científicos e a epistemologia jurídica seria o conhecimento científico do direito. Então, é a epistemologia que vai tentar buscar dizer por que direito é ciência, ou que direito não é ciência, tá? Mas é a epistemologia que ela vai fundamentar que direito é ciência, porque tem método próprio, tem um objeto próprio. Muito embora esse objeto possa se confundir com outras ciências, a finalidade do estudo é outra. Então, por abstração, você consegue separar essas questões. Então, o direito, ele acaba sendo um conhecimento metódico, ou seja, tem um método que se utiliza. Que método é esse? A gente vai ver. Ele é um método metódico, é um método sistemático, ou seja, o direito é sistematizado. Né? O que vocês viram, o direito público, o direito privado, vocês viram que a maioria dos direitos são direitos públicos. Então, o direito ele tem uma sistematização, tem uma organização lógica, fundamentada na lógica. O direito demonstra e é dirigido a um objeto determinado, né? Que são essas relações sociais, a incidência das normas jurídicas nas relações sociais, como a gente vai passando. Então, muito é o que a epistemologia traz. E a ontologia, né, que ela quer diferenciar o direito das demais ciências e das demais conhecimentos. A ontologia jurídica, ela vai dizer assim, a ciência do direito, como todo conhecimento, pressupõe um objeto, que é o ponto central das especulações e pesquisas do estudo referido. Então, a biologia estuda a origem da vida, né, estuda a vida. A física estuda os campos magnéticos, estudam as questões. A medicina estuda a vida também, né? A saúde do corpo humano e por aí vai. Então, para dizer que é ciência, precisa ter um objeto próprio. Já que vai estudar, aquela ciência vai estudar aquele objeto.
Então, o ponto central de todas as especulações é o objeto. E qual é o objeto do direito? O professor de filosofia, se fui eu, né, certamente eu falei, se não foi, provavelmente falou, que a forma de funcionar da filosofia é diferente do método científico, né? Como é o método científico? O método científico cria hipóteses, lembram? Criam hipóteses, criam especulações e sai testando. Só que eles criam essas hipóteses em cima de um objeto. Aí eu dei como exemplo, a gente tem aí várias vacinas, né? E cada vacina funciona de uma maneira diferente. Então os laboratórios criaram a hipótese. Uma foi, eu vou colocar o vírus inativo, a vacina da Covid. Aí o outro, não, vou colocar o RNA para fazer não sei o quê. Aí o outro, vou colocar o DNA para fazer não sei o quê. Cada laboratório criou sua hipótese. E aí foi, em cima dessas hipóteses, foram fabricando as vacinas até chegar às vacinas que a gente tem hoje. Então, a ciência do direito, assim como toda ciência, pressupõe um objeto, que é o ponto central das especulações, né, do conhecimento científico. Qual é esse objeto do direito? A ontologia vai ajudar a descobrir isso. Para que se conheça o objeto do direito, faz-se necessário a determinação da sua essência, ou seja, o seu ser. O que é o direito? Para só então se determinar um centro em torno do qual se realizará o estudo. Então a ontologia ela vai tentar primeiro identificar o que é o direito, para depois conseguir diferenciar o direito das demais ciências e conseguir também identificar o objeto do direito. Então tudo parte do ponto central. A ontologia ela quer saber quem é o direito. Quem é a sociologia, quem é a gramática, quem é a medicina. Mas no campo da ontologia jurídica, a ontologia ela quer saber quem é o direito, o que é o direito. Então quer saber o ser, a essência do direito. Observa-se, portanto, que o conhecimento jurídico supõe uma pré-existência e determinação do conceito de direito, já que, para ser ciência, precisa ter um objeto. Para saber qual é o objeto, eu preciso saber do conceito. Então, o conceito do direito pressupõe antes um estudo da ontologia, para a gente chegar ao conceito do direito. Então, o conhecimento jurídico supõe uma pré-existente determinação do conceito de direito, já que eu primeiro preciso saber o que é o direito, a essência do direito, que aí é o conceito, para determinar o objeto, e só assim, determinando o objeto do direito, eu posso dizer que existe um conhecimento jurídico. Então, observa-se que o conhecimento jurídico supõe uma pré-existente determinação do conceito de direito. Por ser esse conceito um pressuposto da ciência jurídica, jamais caberia a ela o papel de determiná-lo. Então, não cabe à ciência do direito determinar o conceito do direito. Cabe à ontologia jurídica. Já que se eu estou falando que é ciência do direito, é porque tem um objeto próprio. Só se tornou ciência porque tem um objeto próprio. Então, quem estudou esse objeto próprio? A ontologia que quis estudar a essência do direito, o que é o direito enquanto conceito, né? Trata-se de um problema supracientífico, além da ciência, tornando-se até filosófico, cabendo a questão do ser do direito às indagações de ordem da ontologia jurídica. Então, é a ontologia que vai tentar conceituar direito para separar direito das demais ciências. Então, é a ontologia que tenta distinguir, através do conceito de direito, distinguir o direito do que distinguir o direito do que é sociologia, do que é filosofia, do que é antropologia, do que é psicologia jurídica, criminologia e por aí vai, das demais ciências sociais. Então, olha, a epistemologia jurídica estuda a ciência do direito. Só que para eu saber que direito é ciência, eu preciso de um objeto próprio. E para eu saber um objeto próprio, eu preciso de um conceito próprio. Quem é que me diz qual é o conceito de direito? A ontologia. Por isso que a ontologia jurídica e a epistemologia jurídica dão as bases para o direito bater nos peitos e dizer, eu sou ciência. Tá dando para entender, pessoal? Por isso que eu pedi para vocês tentarem visualizar. Primeiro a gnosiologia, depois a ontologia e depois a epistemologia. A epistemologia estuda a ciência, mas só é ciência se tiver um objeto próprio. E para descobrir qual é o objeto próprio, eu tenho que saber o conceito próprio, eu tenho que saber identificar aquilo, a essência daquela ciência. E quem identifica a essência do direito é a ontologia jurídica. A ontologia jurídica, então, é a parte da filosofia do direito que tem, entre outras funções,
a de determinar o conteúdo do direito. Qual é a essência do direito? Entender e explicar a essência. Por que o direito ele se diferencia das demais ciências? Porque a essência dele é diferente. Por que eu me diferencio de vocês? Porque a minha essência é diferente da de vocês. Muito embora todo mundo é ser humano. Então, todo mundo é ciência, beleza. Mas por que o direito se diferencia das demais ciências? Isso é o que diz pela essência do direito. E é isso que investiga a ontologia jurídica. Então, eu sou ser humano e sou diferente de vocês, mas todos somos seres humanos. Por que eu sou diferente de vocês? Porque a minha essência é diferente da de vocês. E a mesma coisa o direito. O direito está junto de várias milhões de outras ciências. Mas por que o direito é uma ciência diferente das outras? Por conta da essência dele, por conta do objeto dele, do conceito dele. E quem vai se preocupar com isso? A ontologia jurídica. Então, a ontologia é a parte da filosofia do direito que tem outras funções, a função de determinar o conteúdo do direito, de entender e explicar a essência do direito, fazendo conhecer seu objeto e, por fim, possibilitando a determinação do seu conceito. E posterior definição, que aí depois que tem um conceito, o objeto, aí vem a epistemologia dizer, então é ciência, eu vou estudar esse fenômeno. Assim tem-se gnoseologia, é a teoria geral do conhecimento, qualquer um. Ontologia, a parte da filosofia que vai estudar a essência, qual é a sua essência e por que você diferencia dos demais. Então, qual é a essência do direito e por que ela diferencia dos demais ciências, qual é a essência da biologia e por que ela se diferencia das demais ciências. Então, vem a ontologia, e a ontologia jurídica é a parte da filosofia do direito que determina o conteúdo do direito, tentando entender o objeto e a essência do direito. E vem a epistemologia, já que a ontologia diz que o direito tem objeto próprio, vem a epistemologia e estuda o conhecimento científico, né? No caso, o conhecimento da ciência do direito, a epistemologia jurídica. Galera, deu para entender esses conceitos? Alex, professor, hoje eu vou ter que ser um pouquinho mais cedo, tinha como dar uma presença? Beleza, quem está fazendo a frequência é o Fernando. Acredito que ele já tenha dado. Viu, Fernando? Não esquece de fazer a frequência e dar para a Mary depois, tá bom? Porque eu não tenho acesso a nada. Então, ó, dá para entender a gnoseologia, né? Que é o amplão. Qualquer conhecimento é estudado pela gnoseologia. Ontologia, ela é a parte da gnoseologia que vai estudar a essência daquela coisa que ela está estudando, né? Vai tentar diferenciar aquele objeto que ela está estudando dos demais objetos. Então, o que é que diferencia o direito das demais ciências? O que é que diferencia a biologia das demais ciências? Isso é ontologia. Quando eu falo ontologia jurídica, é em relação à ciência do direito. Aí a ontologia, para ela conseguir diferenciar o direito das demais ciências, ela tem que definir o que é direito. Para dizer qual é o objeto do direito, o que é que o direito estuda. Só com a definição do que é direito e sabendo o que é o objeto do direito, é que pode se passar de falar que direito é ciência. Que precisa ter objeto próprio, método próprio, campo de pesquisa próprio, linguagem própria. Então, toda a nossa discussão é essa, é dentro da epistemologia jurídica, a partir de agora. A epistemologia jurídica, ela estuda o conhecimento, a teoria do conhecimento científico do direito. Então, a epistemologia jurídica é que vai trazer qual é o objeto, que ela bebe da ontologia. Então, qual é o objeto, qual é o método do direito, qual é o campo de investigação do direito e qual é a linguagem do direito. Se o direito tem ou não linguagem. Então, turma, é isso que vai falar. É bem viajante. Eu disse para vocês que essa unidade ela não é tão fácil. Mas, se você viajou até agora e não quer dizer para eu repetir e tal, eu queria pelo menos que você conseguisse entender que a epistemologia jurídica é que dá fundamento ao direito ser ciência. Que a epistemologia ela é a parte da filosofia que estuda o conhecimento científico. A epistemologia ela tem como objeto de estudo a ciência, o conhecimento científico. Aí a epistemologia jurídica vai estudar a ciência do direito, tentando investigar se o direito é ciência ou não. E ao final dos estudos da epistemologia, prevalece que o direito é ciência. E por que o direito é ciência? Porque tem objeto próprio, porque tem um método próprio, porque tem uma linguagem própria, que é a linguagem jurídica, e porque tem um campo de atuação próprio. Tranquilo, né, turma? Até aí? Sim, não, mais ou menos. Eu estou vendo aqui que a Laura entendeu, o Rômulo, a Thaís, o Francisco Neto. Estou tentando ir devagar para vocês terem tranquilidade que entenderam. O Jean está tranquilo, a Maiana também, e o Gabriel. Então, pronto.
vou continuar. Então, turma, a gente está vendo, né, que a ontologia, a epistemologia, a gnosiologia, todas são partes da filosofia, né? Então, tudo isso aqui é parte da filosofia. Gnosiologia, ontologia, epistemologia são parte da filosofia. Quando eu falo de filosofia do direito, que é uma disciplina que vocês vão ter no terceiro semestre, vocês vão estudar muito mais aprofundado isso. E a filosofia do direito, né, então ela vai estudar a filosofia, essas questões da filosofia, no que diz respeito ao direito. E qual seria, então, a diferença, né, de filosofia do direito para a ciência do direito? Então, no que se refere propriamente à filosofia do direito, esta seria uma perquisição, uma investigação permanente e desinteressada das condições morais, lógicas e históricas do fenômeno jurídico e da ciência do direito. Então, a filosofia do direito, o que seria, né, que vocês vão ter essa cadeira, não precisa se preocupar com isso agora, queria só que vocês soubessem diferenciar, né, filosofia do direito para a ciência do direito. A filosofia do direito, ela vai investigar permanentemente, de maneira desinteressada que ele quer dizer é imparcial, tá? Questões morais, lógicas e históricas do fenômeno jurídico e também da ciência do direito. Então, a filosofia do direito tem como objeto de indagação também a ciência do direito. Cabe à filosofia do direito responder indagações como o que é direito, já que é a filosofia do direito, mais especificamente a ontologia jurídica, que vai responder o que é o direito. Então, a ontologia jurídica vai tentar entender o conceito de direito, o objeto do direito, para dizer se direito é ciência ou não. Então, dentro da filosofia do direito, a gente tem a ontologia jurídica. Aliás, dentro da filosofia do direito, a gente tem a ontologia jurídica e a epistemologia jurídica. Então, dentro da filosofia do direito, a gente tem a ontologia jurídica, que vai questionar o que é direito. Que vai se questionar em que se funda ou legitima o direito. Qual o sentido da história do direito? Então, perceba que a filosofia do direito, ela vai abranger a ontologia jurídica, vai abranger a epistemologia jurídica e vai abranger outras questões além da ontologia jurídica e da epistemologia jurídica. Então, a filosofia do direito, ela é ampla. A filosofia do direito, ela contempla todas essas questões, mas contempla outras coisas também. A filosofia do direito, ela vai se questionar, né, também, qual o sentido da história do direito, entendeu? Qual o sentido de estudar isso? Que aí isso não é nem ontologia, nem epistemologia. É outra questão. Então, ao filósofo do direito, cabe a tarefa de questionar os princípios lógicos, éticos e históricos culturais do direito, que tudo isso vai ser no terceiro semestre. Não se preocupe com essa parte aqui. Essa aqui é uma a mais que não está nem no plano de ensino. Mas é porque eu sempre ensino coisas a mais aos meus alunos. São discussões que vocês vão ter em filosofia do direito. Então, ao filósofo do direito, cabe a tarefa de questionar os princípios lógicos, éticos e históricos culturais do direito. A filosofia do direito não se confunde com a ciência do direito. Ela antecede a segunda. Primeiro vem a filosofia do direito, em especial com a ontologia, para poder dizer que direito é ciência, e aí vem a epistemologia jurídica para estudar a ciência do direito. Então, a filosofia do direito, ela antecede a ciência do direito, uma vez que indaga cientificamente sobre as condições da ciência do direito. Então, a filosofia do direito é que vai questionar se o direito é ciência ou não. O professor de filosofia sempre fala, a filosofia tenta ajudar a ciência a ser melhor. Então, é a filosofia do direito que vai empurrar o direito, vai questionar os pressupostos do direito, o conceito de direito, o objeto do direito, a linguagem do direito, para tentar fazer o direito se melhorar. E também para pôr à prova, né, se direito é ciência ou não. A ciência do direito tem por objeto o fenômeno jurídico historicamente realizado. Ou seja, a ciência do direito estuda o fenômeno jurídico tal como ele se concretiza no espaço e no tempo. Enquanto a filosofia do direito indaga as condições mediante a qual essa concretização é possível. Então, por que existe direito? Por que a gente deve respeitar o direito? Por que existe Estado? Por que existe soberania? Por que o Estado pode impor na sua soberania? Ela pode subjugar os administrados. Tudo isso é ciência, filosofia do direito. A filosofia do direito, por exemplo, estuda o contrato social. Se você é meu aluno de filosofia, você vai notar que eu vou estudar com vocês esse contrato social. O que é o contrato social? Que é mais matéria de introdução,
e de filosofia do direito. São as bases da criação do Estado. Por que eu tenho que respeitar as leis feitas pelo Estado? Então, isso é filosofia, que vocês vão estudar em filosofia do direito e também em ciência do direito, né? Aqui com a professora Mary. Então, enquanto a filosofia do direito indaga condições mediante as quais dessa concretização é possível. Segundo Reale, a ciência do direito é uma forma de conhecimento positivo, escrito, né, da realidade social, segundo normas ou regras objetivadas, ou seja, tornadas objetivas no decurso do processo histórico. Então, a ciência do direito, ela vai estudar por as leis, né, que estão positivadas, por exemplo, e a filosofia vai estudar as condições que fizeram surgir essas leis. Então, por exemplo, quando veio a lei dizendo que colar em concurso público é crime, né? Colar mediante coisa eletrônica, que foi em 2011. Então, quais foram as condições históricas que fizeram isso ser crime? Aí a sociedade toda briga para a corrupção virar crime hediondo. Se corrupção virar crime hediondo, quais foram as condições que fizeram a corrupção virar crime hediondo? A gente mudou aí o pacote de crime, trazendo o juiz de garantias. Quais foram as condições históricas para o juiz de garantias? Então é isso muito que a filosofia estuda. Eu vou ler essa parte de novo para ver se vocês entenderam bem. Então, qual é a diferença de filosofia do direito para a ciência do direito? Relembro, isso aqui vocês vão discutir mais em filosofia do direito, tá? Então, no que se refere propriamente à filosofia do direito, ela seria uma investigação permanente e imparcial das condições morais, lógicas e históricas de se fazer presente o fenômeno jurídico. Então, a Constituição de 88 é democrática. Quais são as condições morais, lógicas e históricas que fizeram surgir a Constituição democrática da gente, né, de 88? Cabe à filosofia do direito responder indagações como o que é direito, que aí é a ontologia jurídica. Em que se fundamenta ou se legitima o direito? Então, qual é o fundamento do Estado? O que é o contrato social? Que é o que vocês vão estudar também em filosofia geral. Qual é o sentido da história do direito? Então, isso é a filosofia do direito que vai estudar. Ao filósofo do direito cabe a tarefa de questionar os princípios lógicos, éticos, históricos e culturais do direito. Então, estava falando sobre a genética, né, que ela é permitida você escolher embriões e escolher os melhores embriões e descartar os outros. Aí vem a filosofia do direito questionar essa questão ética, questionar essa questão histórica, cultural, de brincar de Deus, né? A filosofia do direito não se confunde com a ciência do direito. Ela antecede a ciência do direito. Então, primeiro tem que ter a filosofia do direito, em especial com a ontologia, para o direito virar ciência. Que é a ontologia que vai delimitar o conceito de direito e, consequentemente, o objeto de direito, que o direito estuda. Então, a filosofia do direito não se confunde com a ciência do direito. A filosofia antecede a segunda, né, a ciência do direito, uma vez que indaga cientificamente sobre as condições de possibilidade da segunda. Então, a filosofia do direito vai indagar as condições do surgimento da ciência do direito, e se é ciência mesmo. A ciência do direito tem por objeto o fenômeno jurídico historicamente realizado, ou seja, estuda o fenômeno jurídico tal como ele se concretiza no espaço e no tempo, enquanto a filosofia do direito indaga as condições pelas quais vieram o fenômeno jurídico, como as leis, a Constituição. Segundo Miguel Reale, ciência do direito é uma forma de conhecimento positivo da realidade social, segundo normas ou regras objetivadas. Então, a nossa ciência do direito ela vai estudar principalmente as leis, principalmente a elaboração de leis, principalmente a questão da aplicação da lei no caso concreto, principalmente questões relacionadas a essa bilateralidade atributiva. Bilateralidade, ou seja, são as normas jurídicas que vão atuar quando tem pelo menos duas pessoas e que atribui direito a um e dever a outra. Ou então, direito a outra e dever a um. Então, por isso que é diferente a filosofia do direito e a ciência do direito. E aí, turma, alguma dúvida? Sim ou não, mais ou menos? Acho que não, né? Veja aí se vocês estão ok. Não, tô tranquilo, de boa. Ponto. A aula passa muito rápido, né? Engraçado, já acabou. Turma, seguinte, eu vou então deixar para vocês estudar em casa, nota de aula, tá? Quarta-feira provavelmente serei eu, aí a gente acaba provavelmente a unidade 2 na quarta, e se for o caso na sexta, a gente já provavelmente começa a unidade 3, tudo bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer consideração, eu fico à vontade aqui, eu fico à disposição de vocês. Beleza? Pois então, boa semana a todos, a gente se vê quarta-feira que vem. Tranquilo?
Galera, beijão. Vou parar de gravar. A aula vai para o YouTube em breve.